Cara, muito tem se falado nos últimos dias, e a gente tá prestes a ir pra uma final contra a LDU, sobre uma possível lesão de Keno, né? De fato, é um jogador que chama muita atenção e que cada vez mais vai se mostrando necessário e chegando até talvez a quase ser crucial para a equipe do Fluminense. Nesse vídeo aqui, depois de uma rodada do Campeonato Carioca, onde o Fluminense teve dificuldades para quebrar a linha e vencer o jogo contra a equipe do Madureira, e principalmente já teve uma dificuldade anteriormente contra a equipe do Sampaio, do Vasco, sem o Keno. A gente fala aqui nesse vídeo e traz para você uma análise sobre as possibilidades pro Fluminense não só entrar em campo, mas ganhar da equipe da LDU jogando sem Keno. Afinal de contas, o jogador ainda está em observação, né? O Fluminense não divulga nada sobre lesão do Keno, diz apenas que o jogador ficou de fora por um desconforto, depois fala ali sobre uma questão de tendão, enfim, mas não situa nada ao torcedor, então a gente não sabe se terá Keno ou não. Fato é que, contra a LDU, a gente precisa se prevenir, e é a grande discussão que se tem no meio da torcida tricolor. Como jogar sem Keno? Vamos lá, tá? Deixa o like aí embaixo, se inscreve aí já. Já comecei minha pesquisa sobre a LDU, essa foi a escalação que a LDU usou no primeiro jogo deles, né? Lembrando, eles só tiveram um jogo efetivamente, que foi contra a equipe da Universidade Católica, né? La Noche Blanca, que é como eles chamam lá, meio que a estreia da temporada deles. O campeonato equatoriano tá atrasado. Só começa depois da Recopa. Então eles jogaram com essa formação. Eles têm o Estrada, que é um maluco que eles contrataram, tem o Arce também. Então dois caras que eles contrataram, trouxeram para essa temporada, mas enfim, a gente vai falar mais no pré-jogo. Eles não jogaram esse amistoso, então não tenho muito ainda o que falar deles. Vamos falar do Fluminense, tá? Bem, Fábio é o goleiro, acho que algumas coisas a gente meio que tem certeza, né? Thiago Santos e Felipe Melo na zaga. O Samuel Xavier segue fora, né? O Samuel Xavier fez um implante de cabelo que, enfim, o Fluminense tá botando várias motivações para ele ficar fora dos últimos jogos, mas, assim, todo mundo sabe que ele fez um implante de cabelo porque postaram lá, né? E aparentemente postaram, não sei se foi totalmente por querer ali no cenário geral, mas o cara postou e o Samuel Xavier tem ficado de fora dos jogos, porque tem um tempo de recuperação lá pra isso. Todo mundo que fez fala, cara, na teoria ele não joga antes de abril. Mas, enfim, tá lá, né? Samuel aparentemente não deve jogar, então deve ser o Guga. Se ele jogar, pode até estar correndo um risco aí nesse sentido. A linha de defesa deve ser a basicona mesmo, com o Marcelo na lateral esquerda. Gabriel, Marcelo na altitude. Pois é, meu amigo, o Marcelo foi contratado pra jogar isso mesmo. Vai ter que compensar a falta de fôlego com qualidade futebolística. Tem 5 substituições agora. Dá pra ter um cara igual ao Marcelo e trocar pelo Diogo Barbosa no meio do jogo. Acho que o Diniz não vai mexer na estrutura ali dos jogadores diretamente até esse jogo, não. E aí vem o padrãozinho, né? André e Martinelli, né? Também não troca, acho eu. John Arias também é titular, já estava por aqui. Paulo Henrique e Ganso. Seria o Keno, né? E o Germancano. Vamos lá, até agora eu não vi motivo nenhum para tirar nenhum desses jogadores, tá? Na teoria aqui na ponta seria o Keno. E essa seria a escalação básica do Fluminense. A gente sabe que é muito longe do que essa escalação básica do Marcelo infiltra, o Felipe Melo abre como lateral, o Guga recua, o André recua como zagueiro, enfim, tem muitas variações. Mas a opção para o Diniz seria o Renato Augusto, que era o que eu acho que todo mundo tá falando. O Renato Augusto não foi muito bem um ponta no jogo em que ele substituiu o Keno contra o Vasco. E eu acho que também o Diniz não o escalaria por lá e pronto também, então não vejo muito essa hipótese. No jogo contra o Vasco, o Renato acabou trocando muito de posição com o Ganso, mas caindo ainda assim muito do lado esquerdo. Você pega o mapa de calor do Renato Augusto e ele praticamente não passa do meio de campo para o lado direito, a não ser nas saídas de bola. Então foi um jogador que caiu um pouco mais pelo lado esquerdo. O Ganso caiu um pouquinho mais pelo lado direito, mas naquele jogo especificamente, o Fluminense atacou muito pelo lado esquerdo, focou muito do lado de lá, e o Ganso, por vezes, ficava um pouco isolado, com o John Arias fazendo esse segundo atacante e rodando os dois lados. O John Arias fazia essa função. O que acabou acontecendo? O time do Fluminense ficou muito previsível
tá? Por várias vezes o Renato Augusto tinha a bola pelo lado esquerdo e ele não era esse cara que é o pontinha que vai pra cima na marcação. Ele é o cara do toque de bola, da proximidade, do toque mais curto, até do lançamento às vezes, mas ele precisava estar perto do Ganso o tempo inteiro. Só que o problema de você colocar jogadores como Renato Augusto e Ganso muito próximos um do outro, você ganha esse poder de fogo pra frente. Isso é fato, eles vão ver o que poucos veem. Porém, você perde em recomposição. Não são dois jogadores, a gente viu o Renato e o Ganso se esforçando muito pra correr naquele jogo, mas ainda assim eles não têm esse vigor. E, claro, se você tem Renato e Ganso criando a jogada por aqui, né, você só tem Arias e Cano para finalizar. O Germancano ficou preso nos meios dos zagueiros do meio dos zagueiros dos no meio dos zagueiros do Vasco, dois zagueiros do Vasco, agora saiu. O Germancano ficou preso, eles fizeram a marcação justamente com 3 zagueiros, com o Medel perseguindo bastante o Cano. E não acredito que será muito diferente no caso da LDU, contando já também com a dificuldade do Fluminense com a bola mais rápida, com o vigor físico. E, claro, só tinha o John Arias além disso para poder resolver o jogo. E aí você sobra um jogador para você marcar muito bem, fica muito fácil. Teve o avançar do Marcelo, teve a troca de passes, teve a tentativa de chegada do Martinelli. Senti muita falta do Guga, acho que faz diferença o Guga em relação ao Samuel Xavier nesse ponto. E o Fluminense acabou sendo um time torto, que ganhou, que empatou 0x0 com o Vasco, mais perto de tomar o gol do que de fazer, mesmo desmontando esse time no segundo tempo. Então, eu não gostei quando eu vi o Renato Augusto. Não é uma questão só de o time vai ficar lento, acho que também ficou, o time ficou previsível, o time do Fluminense já não tem muita saída rápida para contra-ataque. Nesses jogos, então, ficou com uma saída menos rápida ainda. Né, ficou muito previsível e muito lento. E lá contra a LDU ainda tem um outro fator, que é a altitude na recomposição. Então a opção do Renato Augusto eu vejo com muito bons olhos para outras situações. E de repente colocando Renato Augusto e Ganso juntos, para mim dá para jogar. Meu amigo, quem joga é a bola, dá para jogar. Mas tirando o André, o Martinelli, ou de repente tira o Thiago Santos ou o Felipe Melo e já começa com o André na zaga. E aí você tem mais uma opção, por exemplo, se você tira o Thiago Santos e bota o John Kennedy jogando aqui do lado. Não é o caso lá da altitude, tá? Mas tô falando no sentido da gente poder, de repente, ver Renato Augusto e Ganso juntos. E você já tem o André na zaga. E aí você ganha, ó, em poder de fogo com o Renato Augusto e Ganso, municiando não só John Arias e Germancano, mas tendo John Kennedy também para municiar. Muda completamente o roteiro da parada. Obviamente o Diniz não vai começar um jogo assim lá na altitude contra a LDU. Então, assim, eu não iria com Renato Augusto. As outras duas opções, e uma eu vou passar bem rápido, porque eu acho que é chance zero, seria o Isaac. O Isaac talvez seja o jogador que mais tem o perfil parecido com o Keno, no sentido de bola, de estilo, de jogo, e tem a juventude ali que pode, né, vigorar fisicamente o jogador. Aonde que dá problema no Isaac? Na experiência, né? O Isaac jogou Campeonato Carioca, muito mal jogou Brasileirão. É um jogador muito... eu tenho usado essa palavra, a galera tem rido. Claudicante, né? Um jogador que oscila muito ainda, né? Tem ótimas partidas, tem péssimas partidas. E num jogo de altitude, a galera confunde muito. Você ser moleque num jogo de altitude não necessariamente é bom. É bom você ser experiente. Você não pode não ter vigor físico nenhum. Por exemplo, o Marcelo tem pouca ou quase nenhuma experiência em jogar em altitude. Agora, o Felipe Melo, um Ganso da vida... são jogadores experimentados nesse quesito altitude. Até o Germancano também, John Arias. Não são totalmente jovens, mas são jogadores que têm essa experiência de saber correr. Talvez o moleque, no caso do Isaac, o Isaac até jogou ano passado em La Paz, vai correr demais no início, vai perder essa corrida e cansar desnecessariamente. Então o Isaac, acho que a chance também do Diniz usar é muito pequena. Gabriel, até agora você não gostou de nenhuma efetivamente. Pois é, eu gosto do Keno. Sem Keno, acho que o melhor seria o Lima. Pensando pro estilo de jogo que o Fluminense vai ter que imprimir por lá, ter chutadores é bom. Gabriel, mas a altitude só pune a gente, não pune eles também não. A bola vai mais rápido, a bola varia mais. E o goleiro Domingues é o mesmo goleiro lá da LDU de 2009, tá? Que jogou a final contra a gente. Ele saiu, foi pro México, acho que pro Vélez e voltou. Ele não é exatamente um goleiro confiável. Então, assim, ter bom chutador é bom. Ter um jogador que vai fazer a marcação. No caso do Lima, é bom porque ele pode jogar dos dois lados.
tem que ficar muito de olho no Choclo, né? Que é esse Quinteiro, e no Quiñones, que são dois. Por sinal, todo time equatoriano vai ter um Quiñones, um Quinteiro, né? Tradicional Zarça, o LDU. Mas se forem esses dois laterais mesmo, eles avançam muito. O Piovi fica um pouco. E o Quinteiro avança às vezes, o Quiñones avança às vezes. Então é bom ter marcadores pelos lados, porque é o que a gente sempre fala. Lá eles ganham um jogador a mais em campo. Então trazer um empate é bom trazer pra cá. Lembrando, as 2 vezes que a gente foi jogar lá na altitude contra a LDU, a gente perdeu por 2 e 4 gols de diferença, né? Então o empate não é tão ruim, óbvio, você não vai ser covarde. Mas acho que o Lima compõe bem esse setor de marcação, vai conseguir fazer a saída rápida, que o Fluminense tem muito pouco, e vai oferecer essa pegada de mais física também. Tem a questão da experiência, o Lima já atuou algumas vezes em altitude também, acho que jogando pelo Grêmio, o Ceará também, ele joga contra o The Strongest, enfim. Então, é um jogador que eu acho que para esse jogo, por mais que a gente tenha Douglas Costa, nem citei aqui, né, Terãs, etc., acho que o Terãs teria ali uma questão física também importante de altitude, tá? Não citei o Terãs aqui não, mas seria outra opção interessante também. Mas pensando no confronto de 180 minutos, eu iria com o Lima. Mais uma vez, tem o Terãs, tem o Douglas Costa, não acho que o Diniz vai escolher por eles. No caso do Douglas Costa, acho que tá bem mais atrás da fila, tá lá junto com o Isaac. Acho que a possibilidade é um pouco menor, até por essa questão da velocidade. Mas vamos ver, cara, quem você escalaria no lugar do Keno, caso não tenha? Eu tô esperando e quero crer mesmo que vamos ter o Keno, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu!